Boa noite, bebês. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor o áudio. Estamos ao vivo. Espera um pouquinho aí enquanto as meninas vão entrando. E aí, como é que vocês estão? Quinta-feira, 8 horas da noite, né? E a gente aqui pra falar sobre aumentar o preço de serviço. Quem não quer, né? Ganhar mais, cobrar mais. Acho que não melhorei aqui a câmera. Bom, vamos lá. Começando aqui, daqui a pouco o pessoal vai chegando aí, tá? Eu sou Rafaela Luiza, sou especialista em atendimento e experiência do cliente, sou empreendedora, também sou mentora de outras mulheres. E aqui eu falo para mulheres empreendedoras, tá? Do ramo de serviços. Então, se você não oferece nenhum tipo de serviço... Oi, Jay, boa noite. Se você não oferece nenhum tipo de serviço, essa aula não é para você, tá? Porque nesse Instagram a gente vai ter, né? A gente já tá tendo muito conteúdo relacionado a serviços. Então, vamos lá. Lembretes gerais. Lembretes para nossa aula. Primeiro, eu recomendo que todo mundo venha sempre com papel e caneta para anotar tudo que eu vou falar aqui, tá certo? Porque a gente fala algumas coisas e as chaves vão virando, tá? Tem coisas que a gente ainda não teve contato e aí vai girando as chaves e a gente vai percebendo que tem algumas coisas que são óbvias e que a gente ainda não notou. Então, eu sou uma pessoa que se eu não anotar, pra mim já era. Eu já perco a memória, já não tenho mais, né? Como eu sempre digo, depois dos 30 anos é só ladeira abaixo. E aí, antes de qualquer aviso, no final dessa aula, eu vou falar sobre um assunto que provavelmente vocês não conhecem, vocês nunca ouviram falar. E se vocês nunca ouviram falar, né, provavelmente o concorrente de vocês também nunca ouviu falar. Então, vocês, sabendo disso, estando até o final da aula, vocês vão estar na frente do concorrente de vocês, tá? Por que chá comigo? Sempre vou explicar aqui, porque sempre pode ser que tenha pessoas novas. Por que chá comigo? Primeiro, porque eu vou tentar resolver alguns problemas relacionados a empreendedorismo aqui nessas aulas, tá? E aí, eu vou me doar 300%, eu vou me doar o máximo, eu vou estar respondendo perguntas, eu vou estar tirando dúvidas, eu vou trazer assuntos aqui que são pertinentes, né, para quem empreende. E aí eu vou me doar 300%. Van Clécio, boa noite. E aí, o segundo motivo do chá comigo é porque eu realmente tomo um chá aqui com vocês, tá? Aqui meu chazinho, né? Por quê? Poderia tomar café? Poderia, mas a insônia da pessoa não deixa. Então, é melhor a gente tomar um chazinho pra já ir acalmando os nervos pra quando for dormir, né? Então, é por isso o chá comigo. Em troca... Oi, meu amor, obrigada. Você também arrasa. Em troca dessas aulas que eu vou estar dando aqui, eu só peço que vocês compartilhem muito, né, com outras mulheres empreendedoras. Somente isso que eu peço, tá? O máximo que você puder, o máximo que vocês puderem compartilhar com outras mulheres empreendedoras. Porque às vezes a gente acha que sabe de alguma coisa, né, mas aí vem uma outra pessoa com uma visão diferente e aí termina que esclarece algumas coisas. E aí, Ibson, boa noite. E aí, depois que vocês encaminhem pelo menos para 3 pessoas, mas o máximo aí que vocês puderem, tá? Me digam quem é do time do chá, quem for do time do chá, coloca aí hashtag prefiro chá. E quem for do time do vinho, coloca vinho é top, porque pra mim os dois são top, né? Mas a gente está se segurando. Lembrando, essa aula, ela só vai ficar salva, na verdade, o suporte vai liberar o link lá no grupo VIP, tá? Que já tem algumas pessoas, e aí essa aula só vai ser liberada lá, ela não vai ficar salva aqui no Instagram,
tá? Assim como também o PDF com resumo das aulas, outros materiais exclusivos que a gente vai liberar lá, tá? E eu só vou mandar lá, a equipe só vai mandar lá. A ideia aqui dessas aulas é que com o que eu ensino aqui, né, nessas aulas, você aplique e daí já comece a aumentar o seu faturamento, sem ter que comprar nenhum tipo de mentoria que eu já dou, mas enfim, sem ter que comprar, você aplique esses conhecimentos, né, que a gente vai trocar aqui, essas coisas que a gente vai trocar aqui no seu negócio e já tenha algum resultado, tá? Outra coisa, essa aula não é só uma live, tá? Por isso que o nome é aulão gratuito, não é só uma live, a gente não vai ficar aqui só de conversinha. Eu vou trazer técnicas, vou trazer estratégias, vou trazer realmente conhecimento, vou trazer coisas que eu pratico no meu dia a dia na empresa, coisas que eu já passei, problemas que assim a gente já enfrentou e sabe como lidar agora. Então não é só uma live, é realmente um aulão. Por isso eu digo a vocês, tragam papel e caneta e anotem todas as ideias que vocês tiverem, porque eu tenho certeza que no final da aula aqui vai estar todo mundo com a mente fervendo, assim, de ideias e de coisas que possam melhorar aí no faturamento da empresa de vocês. Leia, boa noite. Aí a gente vai começar como? Hoje a gente vai começar dizendo qual é a diferença entre preço e valor. Muita gente confunde o que é preço e o que é valor. Quem tiver aí e souber qual é a diferença, me diga, tá? Coloque aí nos comentários. Preço é isso, valor é isso. Eu vou dizer aqui, né, o que realmente, qual é a definição de preço e de valor, porque aí vai ficar mais fácil da gente acompanhar o resto da aula, tá? Preço é aquilo que a gente paga, é o dinheiro que se gasta com determinado produto ou serviço, né? No caso, o cliente de vocês. Enquanto valor é aquilo que o cliente percebe, são os benefícios, são as vantagens que ele percebe quando ele entra em contato com você, quando ele está em contato com você, tá? Um exemplo. Quando a gente vai fazer concurso, né? O pessoal vai fazer concurso, vai fazer Enem, vai fazer algum tipo de prova. Eu não sei se vocês já perceberam, uma caneta comum, é porque eu tô sem aqui, mas uma caneta comum, ela custa, eu acho que hoje em torno de R$1, né? Acho que não passa disso não. Só que o que é que acontece? Quando tem, por exemplo, uma escola que tá fazendo lá Enem, e você chega próximo, tem um pessoal que vende, né, caneta, água, e aí eles vendem mais caro. Por que eles vendem mais caro? Porque aquela caneta, naquele momento, ela tá sendo super valorizada. Aí quando você escuta essa palavra supervalorizada, você entende o valor que aquela caneta tem naquele momento. Porque se a pessoa entrar na sala de aula, né, para fazer a prova e não tiver com a caneta, ela vai perder o dinheiro que ela gastou, né, porque paga para fazer essas provas geralmente. Ela vai perder a oportunidade de talvez, né, ela conseguir passar ali e ter alguma outra coisa. Então, essa caneta naquele momento ali tá envolvendo outras coisas que não só escrever no dia a dia. Então, naquele momento, a caneta tem um valor muito maior. Então, por isso que ali naquele momento as pessoas aumentam o preço, porque elas sabem do valor que aquele produto tem, tá? É um exemplo para vocês entenderem o que é preço e o que é valor, tá? Uma coisa, quando vocês iniciam um atendimento explicando como é que funciona o processo de vocês, ou para o cliente, né, ou para a cliente, os benefícios que aquele processo vai trazer, ela começa a perceber as vantagens e começa a valorizar mais. Então, o que é que acontece? A cliente, ela valoriza, eu sempre falo dessa comparação, a cliente, ela valoriza mais do que o preço que você vai passar para ela. Digamos que o preço, o valor que ela imagina depois que você começa a passar, né, as informações do processo, seja de R$500. Eu imagino que esse serviço aqui custe R$500, né? Até porque ela já fez uma pesquisa, ela já viu em outros locais, em outras empresas, que aquele serviço vale em torno disso aí. E aí você começa a valorizar, você começa a dizer quais são os benefícios que aquele serviço vai trazer para ela. E no final, você passa para ela o preço e o preço vai ser R$400. Para essa cliente,
o valor é muito maior do que o preço que você cobrou. Então, para ela vai ser muito mais fácil ela desembolsar, ela pagar aquilo ali. Muito bem, Leia. Tem gente que não faz isso. Inclusive, essa semana eu passei por uma situação assim. Depois eu vou colocar nos stories para vocês uns prints de alguns atendimentos, né, bons ou ruins, que eu já recebi, vamos dizer assim, para vocês terem uma noção. E aí eu entrei em contato com uma floricultura, acho que era uma floricultura, um negócio que vendia flores e tal. E quando eu perguntei à menina, eu disse, vocês têm margaridas? Eu queria margaridas. Aí ela disse, seria um buquê? Aí eu disse, não, o ideal seria num vaso. Só falei isso. Ela fez, ok. Ela não falou nada, nada. No final não, né? Porque tipo, não deu nem tempo. Ela só falou assim, custa R$140. Aí eu olhei assim e digo, caramba, ela não me disse nada, tipo, esses R$140 pra mim vai valer o quê? O que é que vai vir? Como é que vai vir? Né? Então, tudo isso vai importar na hora que você está passando para o cliente e fazendo ele perceber o valor do seu serviço, antes que ele saiba do preço. Claro que assim, gente, não é para enrolar. Ah, eu vou ficar enrolando até no final dizer o preço. Não, porque isso também não é bom. Essa semana minha coprodutora mandou pra mim um print também de um atendimento que ela teve. E aí o pessoal começou a enrolar, e passou muito tempo, né? Pra poder dizer o preço pra ela, ela desistiu. Desistiu porque o cliente percebe quando você quer enrolar. Ele percebe quando você quer enrolar, ele percebe quando você quer realmente deixar claro pra ele o que você quer vender. Então, não é enrolar, tem que ter esse equilíbrio aí de falar, de ser objetivo, de ser prático, de dizer realmente o que importa pro cliente, tá? E uma outra coisa, da mesma forma funciona, eu até coloquei aqui, para empresas que cobram muito barato. O cliente ele tem uma noção, não pense que o cliente é burro não, o cliente tem uma noção de quanto é que aquilo ali vai custar, né? Ele tem uma noção. Ele pode não saber quanto a sua empresa cobra, mas ele tem uma noção de quanto aquilo ali vai custar. E aí já peguei muitos casos de clientes que chegaram para mim e disseram que assim, fecharam, né, e tal, aí falaram para mim assim, eu vi realmente outras empresas e vi, o preço de vocês não é o menor, mas eu vi que muitas empresas cobram muito barato e eu desconfiei. É aquela velha história, né, gente? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então não pensem, eu vou botar o preço abaixo do mercado, porque meu concorrente cobra X, eu vou cobrar menos X. Não façam isso, porque o cliente ele percebe. Então quando você não valoriza, alguma coisa tem, né? Por mais que não seja, você está usando os melhores produtos, você está usando a melhor técnica possível, mas o cliente percebe. E ele vai achar que, no mínimo, ali você está usando produtos que não são à altura daquele valor, né? Um exemplo. Na UAU, a gente cobra, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, a gente cobra, em média, R$250 da lavagem de um sofá. E aí, E a gente trabalha com cliente A a A, né? Assim, clientes que têm um poder aquisitivo maior. E quando acontece de realmente eles se depararem com uma coisa que é muito mais barata do que isso, eles acham que tem alguma coisa ali por trás, né? Como eu já falei. O preço que você vai cobrar, ele tem que estar equivalente, ele tem que estar compatível com a realidade do mercado daquele público. Também não adianta você vender para um público que tem um poder aquisitivo menor e você cobrar muito acima do preço do mercado, tá? Uma das primeiras coisas que você faz em relação à formação de preço é a pesquisa de mercado. Não é para cobrar igual, até porque os seus custos são diferentes dos custos de outra empresa. Mas é para cobrar, no mínimo, aquilo ali. Porque se tem uma linha, sabe, de equilíbrio. Então, as pessoas têm mais ou menos isso aí, tá? Eu indico muito vocês a trabalharem com clientes auto-ticket. O que é auto-ticket? Clientes que têm um poder aquisitivo maior, né? Que podem, não é fazendo, vamos dizer assim, uma separação. Mas aí o pessoal que é mais humilde e tal, eu não vou trabalhar. Não é isso, entendam. Quando a pessoa, ela está disposta a pagar um pouco mais,
tá? Você se desgasta menos. É aquela velha história da pizza que eu sempre trago, né? Você vende 10 pizzas por 10 reais e você vai ter um faturamento de 100 reais. Se você aumentar o seu preço, claro que você vai perder um ou dois clientes, mas se você aumentar o seu preço e vender 6 pizzas por 20 reais, você vai estar fazendo 120. Então, quer dizer o quê? Que você trabalhou só um pouco mais da metade do que você trabalhou, né? Um pouco menos, né? Da metade do que trabalhou para 100 reais e ganhou muito mais. Então, você se desgasta menos, você consegue trabalhar com uma qualidade maior, tá? E esse público é um público que ele não tá muito interessado só no preço, tá? Ele quer saber como é que funciona, quais são os benefícios que ele vai ter, tá? E aí vocês têm realmente uma questão de valor muito maior. Esse público, ele valoriza muito mais os benefícios e as vantagens que vocês trazem do que somente o preço, tá? Um outro ponto importante. Quando o cliente, ele não quer saber do que você tem de vantagens, de benefícios, principalmente quando você vende um tipo de serviço que é um serviço mais, assim, alto ticket, como eu falo, quando ele não quer saber das vantagens, quando ele não quer saber dos benefícios, esse cliente não é um cliente para você, não é. Já aconteceu muito, né, às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de chegar para o cliente e dizer para ele, olha, meu serviço faz isso, tal e tal, e o cliente só quer saber de preço. Quando o cliente só quer saber de preço, não é um cliente para você. Já aconteceu muito chegar cliente para mim e dizer assim, mas eu vi em tal lugar, eu vi que era mais barato. E eu sou a primeira a dizer, com certeza você vai achar o serviço num valor mais barato. E não vai ser só em um lugar, não. Eu sempre falo isso. Quando o cliente vem com essa historinha de, mas eu já vi um valor mais barato. Serviço, gente, entendam, serviço é diferente de produto. Produto, você tem ali um valor praticamente tabelado, tá? Mas serviço não. Serviço, você vai colocar ali tudo que você estudou, todo o seu conhecimento. Então, não é uma coisa que ninguém chegue para você e venha dar o valor que ela quiser para você, tá? Então, é uma questão de você ser segura no que você fala, né? E de entender que vai ter gente que não se conecta com você, como eu falei pra você. Como eu falo sempre pra vocês. Essa questão de conexão, eu acredito muito nessa questão de conexão. Tem pessoas que se conectam com você e vai comprar o seu serviço sorrindo, mas tem pessoas que não, que vai se conectar com outra empresa e não por isso vai deixar de chegar cliente pra vocês, tá? Frisando mais uma vez, eu tô olhando aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Não é para enrolar, é para ser direta, ser assertiva, ser esclarecedora quanto aos seus serviços. Mas não é para ficar enrolando. Enrolar. E outra, o cliente às vezes tem coisas que não são necessárias, né, dele saber. Às vezes a gente trata o cliente como uma pessoa que é expert naquilo que a gente faz, e não é. O cliente só quer informações óbvias, tá? Aí, uma tática que eu uso na UAU para fazer com que o cliente ouça antes as vantagens até que eu passe o preço daquilo ali. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Primeiro, que eu já tenho algumas mensagens pré-prontas, tá? E alguns áudios gravados. Por que eu faço isso? Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Eu faço essa questão dos áudios, é o seguinte. Às vezes você quer falar com uma pessoa e você tá num ambiente que não tem como mandar um áudio naquele momento, né? Eu, por exemplo, tenho Maria, e aí tem momentos que eu tô com ela e eu não posso mandar um áudio pro cliente naquele momento. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, vou deixar alguns áudios gravados, anotei tudo que eu queria falar nos áudios, salvei, deixei lá como favoritos no grupo que eu tenho, que é só comigo mesmo, para eu pegar justamente esse tipo de informação. E aí, sempre que eu atendo um cliente, eu tenho um processo definido. O atendimento começa desse jeito e termina desse jeito. É sempre do mesmo jeito. Claro que no meio do caminho ali a gente vai personalizando, né, o atendimento, a gente vai deixando o atendimento direcionado para aquele cliente que está falando com a gente, mas existe um padrão.
Então, eu já tenho algumas mensagens pré-prontas e eu já tenho alguns áudios gravados. E aí, no primeiro contato que eu tenho com o cliente, após, claro, eu me apresentar e saber o que é muito importante, qual é a necessidade desse cliente, eu já mando as informações para ele. Enquanto o sistema gera o orçamento e o técnico responsável avalia a sua peça, eu vou mandar uns áudios com algumas informações importantes. Pronto. O cliente ele já não tem aquela desculpa de, eu vou ficar aqui esperando muito tempo, né? Enfim, a gente vai otimizar aquele tempo que o cliente vai ter que ficar esperando de alguma forma para passar um orçamento. Eu falo no meu caso porque no meu caso a gente não trabalha com preço tabelado, né? E aí eu sempre informo isso para o cliente, eu sempre passo essa mensagem. Enquanto o técnico responsável avalia o seu estofado e o sistema gera o orçamento, eu vou te mandar algumas informações que são importantes, tá? Ela vai saber que não vai depender somente de mim. E ela vai saber, né, que naquele momento que ela está esperando, vai ter algum tipo de informação que vai ser útil para ela. Até porque essa cliente, ela tem a necessidade de saber o que vai ser feito, tá? Ela não paga somente por pagar. Ela paga porque ela quer receber aquilo que está compatível com o que ela vai pagar, tá? Ela não está se importando com o preço que você vai cobrar, né? Ela tá se importando com o valor que ela vai, com os benefícios, as vantagens que ela vai receber. E aí eu sempre friso isso também. Não é à toa, minha gente, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Isso aqui é porque a gente tem que ouvir mais e falar menos. E o que é que acontece? Muita gente, quando tá no momento da venda, no momento do atendimento, quer falar e não escuta a real necessidade do cliente. E é muito importante que a gente ouça o que o cliente fala, porque ali nas entrelinhas do que ele está falando, a gente vai identificar exatamente o que é que ele está precisando, o que é que ele está necessitando. Como eu sempre digo para vocês, empreender é trazer solução, é resolver o problema de alguém. Então, se a gente, mas eu tenho X e X serviço, e aí eu vou oferecer esse serviço, e a gente não está preocupado com a necessidade do cliente naquele momento, o cliente percebe, tá? O cliente, ele percebe quando ele é tratado de forma honesta. E é justamente o que eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que amam o que fazem. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que não estão interessadas somente no dinheiro, né? O dinheiro, como eu falo sempre, é consequência. Então, o cliente, ele percebe quando a gente faz a coisa de forma honesta, quando a gente é justo, tá? E aí, o que é que acontece? Aqui no Brasil, principalmente, as pessoas, elas estão calejadas de levar calote. A verdade é essa. E aí, o que é que acontece na maioria das vezes? O cliente, ele vem na defensiva pra gente. Ele chega pra gente já preparado para levar um calote, realmente, né? É assim que eu falo. E aí a sua missão é desarmar e mostrar para ele que ele pode confiar em você. Então, naquele primeiro atendimento ali, você tem que mostrar, passar justamente essa confiança, essa credibilidade, e o cliente saber que ele pode confiar em você, tá? Justamente por isso, porque a maioria das pessoas já chegam pra gente completamente, assim, desacreditadas, vamos dizer, a palavra é essa, desacreditadas das empresas, porque principalmente empresas de serviços estão acostumadas a fazer muito, dar muito calote, a fazer muita coisa desse tipo. Então, aqui no Brasil, principalmente, as pessoas já vão na defensiva. Ela não acha que ela vai ter o melhor atendimento, o melhor serviço, com a qualidade que realmente o vendedor está dizendo ali, tá? Ela acha que ela vai levar um calote. Então, é o que a gente fala de venda consultiva, né? Quando a gente fala assim, não é um vendedor, é um consultor. A gente vai estar ali e vai descobrir qual é a necessidade daquele cliente para passar para ele a melhor solução que a gente tem, tá? E aí, se de alguma forma, naquele primeiro contato, você não passar essa verdade, essa sua verdade, essa tua segurança, essa sua credibilidade, ele vai achar que é só mais uma empresa que quer realmente ali passar a perna, né, e ganhar o dinheiro dele. E é desse jeito. Quem trabalha, quando a gente trabalha com o público, a gente sabe que é assim. A maioria das pessoas, elas vêm realmente com aquela armadura e a gente tem que desarmar, né? Eu já tive várias oportunidades de passar um serviço mais caro para o cliente, sabendo que se eu passasse, o cliente ia
querer, o cliente ia fechar, né? Mas aí eu percebi que a necessidade dele não era aquele serviço mais caro, tá? Já chegou, essa semana chegou uma cliente para mim e fez assim, eu queria fazer higienização e impermeabilização. E eu observei, perguntei para ela, fui conversando com ela para entender qual era a necessidade dela e vi que naquele momento a necessidade dela não era impermeabilização. Eu disse, olha, essa solução aqui vai ser melhor para você. Foi o que eu disse para ela. Aí ela perguntou assim para mim, realmente você acha que esse serviço aqui é melhor? Eu disse, na minha opinião, como profissional, esse serviço aqui vai ser melhor para você. Era o serviço mais barato. E quando eu fiz o cadastro dela, no final, ela disse que sentiu essa verdade. Eu poderia ter oferecido para ela o serviço mais caro, poderia, como muita gente faz por aí, tá? Mas aí eu vi que naquele momento não era a necessidade dela. E o cliente sente quando você é verdadeiro, as pessoas sentem, a gente pensa que não, mas elas sentem. Mesmo quando você tem a oportunidade de oferecer algo que seja mais caro, que você vai realmente faturar mais naquilo, ofereça a necessidade do cliente. Inclusive, já aconteceu, por exemplo, de clientes chegarem para mim e pedir, por exemplo, um serviço que era mais barato, né? Na verdade, ele estava querendo um serviço mais barato. E aí eu falo sempre, ó, eu vou mandar esse orçamento aqui, que é o que você está me pedindo, e vou mandar esse outro orçamento, que é o que eu acredito que seja melhor para você. Por isso, isso e isso. Caso você se interesse nesse aqui, a gente faz esse. Se não, a gente faz o que você realmente pediu. Então, isso acontece muito. E aí, o cliente sente que você não está ali pressionando, sente que você não está ali cobrando para que ele faça aquele serviço que realmente custa mais caro. Ele percebe que você realmente quer ajudar. E ele, às vezes, ele faz, não, realmente, então, eu tô percebendo essa verdade nela aqui, então eu vou, se ela tá dizendo que esse é melhor pra mim, né, às vezes o cliente tem, às vezes o cliente não conhece aquela solução, e por esse motivo ele não falou. Então, é interessante que a gente perceba, a gente tenha o feeling de entender qual é a necessidade do cliente, tá? E aí, agora a gente vai entrar num assunto que, pra maioria das pessoas, dá até enjoo de falar, né, tem gente que fica logo de cara feia, que é concorrência. Me respondam aqui nos comentários. Para vocês, ter concorrente é bom ou é ruim? Me digam aqui, quem tiver aí online, quem tiver aí ao vivo comigo. Ter concorrente é bom ou é ruim, na visão de vocês? Para mim, concorrência é bom, tanto enquanto consumidora, quanto também como empreendedora. Por quê? Enquanto consumidora, a gente tem opções, né? É muito ruim quando a gente tem... Pronto, um dia desse eu tava conversando com meu pai e a gente tava justamente falando sobre a Celp aqui em Pernambuco. Só tem ela. É uma empresa, né, que é a única que oferece esse tipo de serviço aqui em Pernambuco, até porque tem a questão de governo e tal. E aí a gente, se eles quiserem atender bem, ótimo. Se eles quiserem não atender bem, quem vai perder é a gente. Então, assim, a gente não tem opção. Então, como consumidor, ter opções, existir concorrência é bom, porque a gente pode fazer a comparação do que a gente realmente se identifica mais, do que a gente realmente acredita mais, né? Então, como consumidor, é bom. E como empreendedor, é bom também, por quê? Quando a gente tem concorrente, a gente tem opções e a gente tem um direcionamento para a gente saber se a gente está indo bem ou não, né? A gente tem, não é para copiar, é para você ver o que o concorrente oferece e melhorar em cima do seu produto, tá? E aí você, como eu falei, você passa a sua verdade para as pessoas têm muito medo, muita gente me pergunta, Rafa, tu não tem medo não de ensinar o que tu faz, tu não tem medo não de alguém chegar, algum concorrente, que já chegaram, muitas empresas aqui já chegaram e perguntaram, como é que eu faço esse procedimento aqui? Empresas que são mais novas e tal, né? E eu tenho o maior prazer de explicar. E amigas minhas já me perguntaram, não tem medo não de concorrência? Eu não tenho medo de concorrência, não tenho, por quê? Existe sol para todo mundo, tá? E assim, tem pessoas que se conectam com você, tem pessoas que vão se conectar com outras empresas.
O negócio é você fazer realmente bem feito, é você, como eu digo, mostrar a sua verdade, ter o seu diferencial, né? E trazer as pessoas que realmente valorizam o seu trabalho, tá? Então, concorrência não é ruim, concorrência serve para você ter um direcionamento de melhorar o seu negócio, tá? Não é copiar, não é ficar o dia todo stalkeando ali, olhando a concorrência, tá? Mas assim, é você ter um direcionamento para melhorar, tá? Porque a gente precisa entender os processos do mercado, a gente precisa entender os processos do concorrente, como é que o concorrente trabalha, para a gente melhorar, né, o que a gente faz. E como eu disse, não adianta passar o dia todo olhando as redes sociais do concorrente. Ah, eu vou ficar aqui o dia todinho. Aí começa, olha aquilo ali, ah, mas ele tá fazendo isso aqui. Aí começa a ter raiva, né, daquilo. Porque você olha, aí diz assim, poxa, tá ganhando mais cliente do que eu. Ah, pegou meu cliente. Ah, não sei o quê. Minha gente, isso aí é perda de tempo. O que vocês têm que fazer em relação à concorrência é justamente olhar para a concorrência para ter um direcionamento. Nos motiva a ser melhor. Exatamente, porque tem gente, Léa, que assim, não pode ver um concorrente que acha que, ai meu Deus do céu, abri outra empresa igual a minha. Não tem isso, sabe? Eu acho que assim, quando você encara aquilo ali como realmente uma coisa para ser melhorada, você tem uma visão diferente, você tem uma mentalidade diferente. A questão é essa, mentalidade, tá? E aí você observa as informações, as necessidades dos clientes de vocês, conversam com eles e entendem realmente o que é que eles estão precisando. Uma coisa que a gente faz na UAU, que é um diferencial também, e isso eu passo no primeiro atendimento para o cliente, faz muita diferença. E assim, faz muito sentido para o cliente, é o seguinte, o cliente quando ele faz a higienização, eu estou dando exemplos aqui das coisas que eu trabalho, mas aí vocês vão pegando para adaptar o negócio de vocês, tá? O cliente, quando ele faz uma higienização, ele tem um benefício, né? Quando ele faz com a gente, ele tem um benefício, que é o benefício do seguinte. Ele fez a higienização hoje é dia 3 de fevereiro. Quando é dia 10 de março, ele, sei lá, vem uma visita e derrama alguma coisa no sofá dele. O sofá em si tá limpo, né? Porque ele já recebeu um tratamento há mais ou menos um mês atrás. Mas aquela mancha vai estar ali. E aquilo ali vai fazer com que o cliente... Eu mesmo não troco minha sessão de massagem por nenhum concorrente. A minha é satisfação garantida, dou garantia. Exatamente, você tem que ver o que é que o cliente necessita e aí passar para ele que ele realmente necessita daquilo e por quê, tá? Então, continuando aqui com o exemplo da UAU, do diferencial da UAU. O cliente, ele fez aqui o serviço no dia 3 de fevereiro. Quando é no dia 10 de março, ele chegou uma visita, ele derrama alguma coisa. O sofá em si, no geral, ele tá limpo, mas aquela mancha tá ali. Quando no atendimento eu passo para o cliente que ele tem uma vantagem de fazer com a gente, qual é a vantagem? Se dentro de 6 meses acontecer algum tipo de acidente como esse, o cliente ele pode entrar em contato com a gente e solicitar uma visita de reparo. Que é a visita de reparo. Ele não vai pagar o valor total que ele pagou há um mês atrás, porque aquilo aconteceu. Ele vai pagar pelo reparo somente daquela localização ali, porque dá até raiva, né? Você lavar um negócio e aí com um mês, de repente alguém faz alguma coisa, você ficar olhando ali para aquela mancha o tempo todinho. Então assim, foi o que eu percebi que seria uma necessidade do cliente, como eu tô falando para vocês. Nossos concorrentes não fazem isso. Eu já pesquisei, eu vi que realmente não fazem e vi que era uma coisa que poderia ser útil para o meu cliente. Poucas vezes a gente precisou realmente utilizar desse benefício, mas já utilizamos e a gente sabe que o cliente fica extremamente satisfeito por a gente oferecer isso. Então, no primeiro atendimento, eu já passo essa informação para o cliente e ele sabe que no decorrer da relação dele como cliente com a gente como empresa, ele vai ter esse suporte quando ele precisar. Ele não vai precisar botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, eu vou pagar de novo aquele serviço que eu fiz há menos de um mês. Tá entendendo? Então, no meu caso aqui, eu percebi essa necessidade e a gente incluiu isso como um diferencial e a gente mostra isso para o cliente já no primeiro atendimento. Lembram que eu falei no início que eu ia falar uma coisa aqui que talvez vocês não conheçam,
que talvez vocês nunca ouviram falar. Pois é, chegou a hora. É uma estratégia, na verdade, nova no mercado, que se chama Customer Success. O que é Customer Success? Traduzindo, é sucesso do cliente. O que é que a estratégia de Customer Success ou o profissional de Customer Success faz? Ele vai fazer o cliente utilizar o serviço da melhor forma, tá? O que é utilizar o serviço da melhor forma? Eu não sei se vocês já viram que na embalagem do Tic Tac, na tampinha do Tic Tac, ele tem um lugarzinho assim, que fica exatamente um Tic Tac, né? E eu passei muito tempo da minha vida sem saber que era aquilo. Na verdade, é como se fosse um dosador para sair um Tic Tac só. Na embalagem do Tic Tac, pelo menos até onde eu sei, não existe nenhuma informação que aquilo ali serve para isso, tá? Então, o que seria o Tic Tac trabalhar o sucesso do cliente? Informar que aquilo ali serve para esse fim, tá? Porque o cliente ele vai utilizar o produto da melhor forma possível. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte: sabe aquelas vassouras que tem uma partezinha plástica que ela desencaixa, que fica assim, tipo, solta entre a vassoura e o cabo? Aquilo ali serve para você colocar. Minha gente, quando eu descobri aquilo ali, para mim foi assim, sabe? A descoberta do Brasil. Aquilo ali serve para você colocar um pano de chão, para você passar pano na casa com a vassoura. E eu ficava com ódio daquilo ali, porque o negócio fica destacando, mas eu não sabia, meu Deus, por que danado esse negócio fica aqui solto? E na verdade tem uma utilidade. Só que se a empresa de vassoura colocasse na vassoura que aquilo ali serve para isso, a gente utilizaria o produto da melhor forma, tá? Uma outra coisa que eu descobri também recentemente foi o seguinte: sabe aquelas bombinhas novas que o pessoal tá usando para colocar no garrafão de água, que você aperta assim em cima e ele sai a água automaticamente? Eu ficava desesperada com aquilo, porque manhã recentemente comprou. E aí eu ficava desesperada, né? Porque você vai encher a garrafa e você tem que... Ou se você botar ela lá e deixar enchendo, você tem que ficar de olho o tempo todo. Ou então você tem que ficar ali esperando a garrafa encher até a última gota. Só que o que é que acontece? Aquela bombinha ali... o pano. Aquela bombinha ali, o que é que... Quando você aperta o botãozinho, ela está programada. Ela automaticamente para de encher... Quando ela completa 1 litro. Eu não sabia dessa informação. Foi até manhã que me falou. Quando completa 1 litro, ela para. Eu disse, meu Deus, eu ficava desesperada para encher uma garrafa e não sabia que o negócio funcionava desse jeito. Aí a mãe me falou, não, se tu deixar aí e tal. Aí eu disse, meu Deus, veio. Então, se essa informação ela fosse passada pra gente, a gente utilizaria o produto da melhor forma. Então, isso é o cliente que adquire ter sucesso com o produto ou serviço que ele está consumindo. Tá? Na UAU, que foi que a gente criou? Eu criei o manual, né? Tanto o manual para higienização quanto o manual para impermeabilização. No de higienização, a gente fala desse benefício do reparo, a gente coloca lá todos os contatos para que, se o cliente tiver alguma dúvida ou se ocorrer alguma coisa, tal, ele entra em contato com a gente. Então tá lá nesse manual. Assim como também a gente coloca a informação de como o procedimento foi feito, de em quanto tempo vai secar, né? Se a casa não for bem ventilada, colocar um ventilador para ajudar. Então todas essas informações estão ali no manual que o cliente recebe. Por que é importante você deixar essas informações com o cliente? Porque o cliente, por mais que você fale no atendimento, ele não vai ter uma memória tão boa de lembrar disso, tá? E quando chegar no momento que ele precisar, ele não vai saber o que vai fazer. Ele não vai saber o que vai fazer. Então, é interessante que a gente coloque essas informações para que o cliente saiba utilizar o que a gente faz, o que a gente oferece para ele da melhor forma, tá? No manual de impermeabilização, o que é que a gente já coloca? A gente coloca como ele deve agir caso algum líquido caia, tá? Por exemplo, tem gente que acha, né, que molhou ali, ele vai pegar um pano e vai esfregar. Se ele fizer isso, o que é que vai acontecer? O estofado vai perder o impermeabilizante e ele vai achar automaticamente que o serviço que ele contratou não prestou. Mas, na verdade, a errada fui eu de não ter passado para ele a informação correta de como ele deveria agir caso isso acontecesse. Então, o que é que acontece? A gente tem que estar muito atenta a esse tipo de informação, que pra gente, naquele momento, parece óbvio, mas não é,
tá? Para o cliente, no momento que ele precisar, vai ser uma coisa muito útil, tá? Eu também coloco o que é que está incluso na garantia, o tempo de garantia, o tempo de durabilidade do processo e a data do serviço que ele fez, que ele contratou, né? A data daquele serviço. Por exemplo, eu dou uma durabilidade em torno de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Se ele tem um manual e ali tem dizendo que ele fez o serviço no dia 10 de janeiro, ele sabe que quando chegar lá para perto do dia 10 de janeiro do ano que vem, ele vai ter que refazer isso. Então, o cliente ele não vai lembrar. Eu também tenho que lembrar isso para ele, tá? É interessante, é uma forma de a gente ter um cuidado com o cliente se sente exclusivo, vamos dizer assim, ele sente que está tendo realmente um cuidado com aquilo que ele faz, com aquilo que ele fez, né, com ele ali. E a gente também tem uma oportunidade de ter um cliente recorrente, de ter um valor que a gente pode ter naquele outro momento, entendeu? Então, por exemplo, Leia, você faz a massagem da cliente. A massagem ela tem que ser feita pelo menos uma vez por mês para ter um retorno de resultado mesmo para a cliente. Então, por mais que a cliente não queira fazer depois, mas é sua obrigação de chegar para ela e informar para ela, tá chegando tal dia, claro que de uma forma não agressiva, né? Mas de uma forma de cuidado realmente. O cliente percebe isso, tá chegando tal dia e eu percebi aqui que você fez em tal data e seria interessante que você fizesse porque o resultado vai ser esse. Então, assim, você mostrar que tem cuidado com aquele cliente, tá? Então, a gente mostra, a gente passa isso. E tudo pensando em facilitar a vida do cliente. Como eu disse, coisas que pra gente parecem óbvias. Uma outra coisa que a gente faz também, pensando nessa questão da experiência do cliente, é sempre, como eu disse aqui, o cliente, no final o cliente fez o serviço. No outro dia eu pedi o feedback e pergunto para ele em quanto tempo ele quer que eu entre em contato novamente para fazer a manutenção daquele serviço. Aí o cliente fala para mim 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Então, quando chega naquela data, por exemplo, ele falou 1 ano. Quando chega depois, 1 ano, eu chego para ele e digo, eu ligo, porque ligar hoje é uma coisa extremamente rara, né? E aí, quando chega na data, eu ligo para o cliente, falo com ele, assim, assim, assim e tal. Então, tudo isso vai fazendo o cliente perceber mais valor. Aí, vocês me perguntam, né? Rafa, mas a aula é sobre como aumentar o preço. E onde é que tá, né? Onde é que tá aí a ideia? Quando você aumenta o valor percebido para o cliente que você já tem, tá? Em todos os pontos de contato que esse cliente tem, não só no pré-atendimento ou então na divulgação que você faz, e assim, é no trabalho interno que você tem com os clientes, né? Que eles vão recomendar para outras pessoas. Então, o cliente ele faz um serviço com você. E aí ele passou por todas essas fases. Ele teve o pré-atendimento, foi perfeito. Teve o serviço. Me aguarde que eu vou. Teve o serviço, foi bem feito. Teve um pós-venda, foi muito bem feito. Perguntou ao cliente o que ele achou, se ele tem alguma coisa para sugerir e tal. Foi massa. Deu suporte quando o cliente precisava. Então, ele passou por todas essas fases de contato com você, com o seu serviço, com a sua empresa. Quando esse cliente vai recomendar para alguém, vocês acham que eles não vão falar dessa experiência que ele teve? Claro que ele vai. É claro que ele vai. Eu paguei mais caro aqui. Já tive clientes que fizeram assim, eu paguei mais caro aqui. Essa empresa aqui, eu fiz esse serviço. Eu paguei mais caro, mas foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Quando essa outra pessoa que foi recomendada chegar para você, ela já vai chegar pronta para pagar o valor que você cobra. Então, o que é que acontece? Quando você trabalha o seu cliente que já existe, o cliente que já está com você, esse cliente que vai fazer o trabalho de mostrar para outras pessoas, de recomendar para outras pessoas para você, né? E essas pessoas elas já vão chegar com a mentalidade de que esse serviço não é o mais barato, mas é o melhor que tem. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, tá? Que não é só sobre clientes novos, é você trabalhar a experiência do cliente que você já tem, tá? Então, hoje a gente falou sobre, né, como aumentar
o preço, né? Como valorizar mais o serviço, trazer mais os benefícios, as vantagens. Tia Deise entrou, boa noite, meu amor. Aumentar essas vantagens, subir o valor do seu serviço para que o cliente ache que o preço está abaixo do que o que ele pensou, tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer técnicas para conseguir depoimentos e trazer novos clientes. Muito importante para vocês essa aula. O que são depoimentos? São provas sociais. É uma forma de você mostrar para outras pessoas que não conhecem o seu serviço, que o seu serviço tem qualidade, que o seu serviço presta, que o seu serviço... Então, eu vou trazer aqui técnicas para vocês conseguirem extrair do cliente de vocês esses depoimentos, essas provas sociais, tá? Para trazer novos clientes. É dessa forma que a gente traz novos clientes, trabalhando com foco no cliente atual, trabalhando em cima da experiência do cliente atual, beleza? Quinta-feira, próxima quinta-feira, às 8 horas, deixa eu ver aqui qual vai ser a data. Próxima quinta, dia 10, às 8 horas da noite, a gente vai ter aqui nosso encontro novamente e vai ser sobre técnicas para conseguir depoimentos e trazer novos clientes, beleza? Tô aqui com vocês quinta-feira. Beijo, beijo, muito obrigada quem ficou até o final. Até quinta.